Eu tenho refletido, durante esses dias na vida de Jacó. Os irmãos já devem ter percebido que eu falo muito dos evangelhos, O Ministério Minuto com Deus é um ministério evangelístico, é pregar o evangelho. Então, muitas vezes, durante todo o mês, eu falo de alguma passagem dos evangelhos, de Jesus, do que Jesus fez, dos seus milagres, da sua vida, dos seus ensinamentos. Mas, às vezes, eu volto lá no Velho Testamento e pego algum personagem bíblico, pego alguma passagem para reflexão também. E essa semana eu estive refletindo na vida de Jacó, que é um dos patriarcas, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E eu quero ler junto com você aqui em Gênesis capítulo 35. Gênesis 35. Foi o momento em que Deus falou para Jacó assim: volta lá em Betel. Eu vou explicar depois o que é Betel para você entender. Mas aqui eu quero falar sobre um outro aspecto aqui que eu acho que foi pouco mencionado. É quando Deus pede para Jacó voltar lá atrás na sua vida. Sabe? É como se Deus estivesse dizendo para ele assim: eu quero te levar de volta ao ponto onde nós começamos a nossa experiência. E eu tenho certeza que, assim como essa passagem falou comigo, ela vai falar também ao seu coração. Gênesis capítulo 35, eu vou ler a partir do verso 1 até o verso 7. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel. Tem uma versão que diz assim: volte a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família. Repare que Deus chama Jacó, Jacó então chama a família. Disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Versículo 4. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava, e edificou ali um altar, e ao lugar chamou El-Betel, porque ali Deus se revelou, ou melhor, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão. Então essa passagem, ela acontece depois do Peniel, depois do momento em que Jacó tem o seu nome mudado, muitos anos depois. Aqui já haviam se passado 30 anos que Jacó tinha saído da casa de seu pai. Para você entender a história, porque às vezes quem nos acompanha, quem está lendo aqui, quem está ouvindo aqui, não conhece a história de Jacó, eu quero fazer um breve resumo aqui. Jacó foi filho de Isaac, que nasceu junto com um irmão gêmeo chamado Esaú. Esaú era o filho primogênito, embora fossem gêmeos, Esaú nasceu um pouquinho antes, Jacó nasceu grudado no calcanhar do seu irmão. E houve um momento em que Jacó
usurpou a primogenitura do seu irmão. Jacó enganou seu irmão e tomou dele o direito à primogenitura. O que é isso, pastor? Direito à primogenitura. O filho mais velho tinha direito a uma porção maior na herança. Ele tinha direito a uma bênção adicional do pai. E Jacó tomou do seu irmão essa bênção. Então, embora Esaú tenha desprezado essa bênção no primeiro momento. Então, Esaú, ele tinha ódio de Jacó por causa disso. E Esaú jurou Jacó de morte. Esaú falou, eu vou matar meu irmão. Eu vou matar Jacó. Quando Esaú se revoltou contra Jacó, a mãe de Jacó disse assim, vá embora, foge para a casa do seu tio. E Jacó então saiu da sua casa sem nada, desesperado, fugindo, com medo do seu irmão, com medo de morrer. E aquele era então o pior momento da vida dele. Só que, irmãos, a primeira coisa que Deus fala comigo aqui nesse texto é que o Senhor pode pegar o pior momento da sua vida, Deus pode pegar o momento da sua angústia, o momento do seu desespero e transformar num momento transformador onde você passará a ter uma vida abençoada. Quantas pessoas vieram para o Evangelho no momento de dor, de desespero, de traição, de luto, não é verdade? Quantas pessoas fizeram compromissos com Deus e assumiram uma postura de santidade, de entrega, de consagração a Deus no momento mais difícil da vida delas. Então Deus às vezes usa esse momento de aflição para nos atrair à presença dele. Jacó então, quando ele saiu da casa de seu pai, ele estava no pior momento da sua vida. Mas olha o que aconteceu em Gênesis capítulo 28. Eu estou voltando aqui na história para você entender. Ele saiu jurado de morte, desesperado, sem nada, sem destino, sem rumo. A única opção que ele tinha era ir para a casa de um tio. E ele estava indo em direção a Harã. Eu quero que você, se você puder, abra sua Bíblia também para você entender essa história. Gênesis capítulo 28. Eu vou ler a partir do versículo 10 até o verso 17. Diz assim, olha, partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a um certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Quando o sol se pôs, ele deu uma parada. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro. Ele pegou uma pedra e fez como um travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Versículo 12. E sonhou. Eu quero parar aqui um pouquinho. No momento de dor, de aflição, de desespero, Deus deu a ele sonhos. Saiba que no seu momento de aflição, de tristeza, de dificuldade, Deus ainda assim pode te dar sonhos. Deus deu um sonho ali a Jacó. Naquele momento, no pior momento da vida dele, Deus fez com que ele sonhasse. Eu sei que é uma forma figurada de falar, mas eu sei que muitas pessoas estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Se você está entendendo, diga amém aí. Me ajuda aqui nessa transmissão, nessa passagem. Nos momentos de dificuldade, Deus ainda pode nos dar sonhos. Aleluia. E o verso 12 fala do sonho dele. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. No sonho de Jacó, ele viu uma escada, que ela começava na terra e atingia os céus. E os anjos subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. O próprio Deus apareceu a ele ali em sonho e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu
a darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Lembra que Deus havia dado uma promessa a Abraão de que ele teria uma grande descendência, de que ele seria pai de muitas nações? A promessa de Abraão, ela se estendeu a Isaac, e a promessa de Isaac se estendeu a Jacó. Deus diz assim, olha, em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. A mesma promessa que Abraão e Isaac haviam recebido. Versículo 15. Eis que eu estou contigo. Olha o que Deus está falando aqui. Jacó, eu sei que você está vivendo um tempo de dificuldade, um tempo difícil, um tempo de aflição, de desespero, mas eu estou contigo. Você está vendo anjos aí, mas os anjos são importantes, eles estão para nos servir, eles estão aí para te servir, mas eu mesmo estou contigo. Lembra que Deus falou com Abraão? Eu sou o seu escudo, eu sou o seu galardão. Deus estava dizendo assim, eu próprio vou com você. Aleluia. E Deus está conosco hoje, através do Espírito Santo. O nome de Jesus é Emanuel, Deus conosco. Não é um Deus que está longe, que está afastado, Ele está conosco. E Deus continua dizendo, eu te guardarei por onde quer que fores. Aonde você for, a minha presença vai te guardar. Minha presença vai estar com você. E te farei voltar a essa terra. Olha aqui, presta atenção que nós estamos em Gênesis capítulo 28. Deus falando com ele, olha, eu farei você voltar aqui. E lá em Gênesis 35, que foi a primeira passagem que eu li, Deus manda ele de volta. Volta lá no lugar onde nós nos conhecemos. Volta lá no lugar onde nós nos encontramos. Te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Versículo 16. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo, disse, quão temível é este lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. Jacó chamou aquele lugar, no começo a Bíblia fala que ele parou em um certo lugar, mas a partir daquele momento ele chamou aquele lugar de Betel, casa de Deus. E passado alguns anos, quando Jacó teve um encontro com Deus em Peniel, lá no vale do Jaboque, quando ele teve o seu nome mudado, quando ele se reconciliou com seu irmão, ele vinha de uma crise familiar, mas se reconciliou pela permissão de Deus. Passado alguns anos, Deus percebeu algumas coisas erradas na vida de Jacó e disse para ele, eu quero que você volte lá ao lugar onde nós nos encontramos pela primeira vez. Volte para Betel. Volte a Betel. Infelizmente, para muitas pessoas, isso aqui vai ser mais uma mensagem. Mas para aqueles que decidirem tomar uma atitude, esta pode ser a palavra que vai mudar a sua vida. Essa pode ser a palavra que vai definir o rumo da sua história. Levanta-te. Saia da zona de conforto. Assuma a postura que você sabe que Deus quer que você assuma. Irmãos, deixa eu dar só alguns recados aqui antes da palavra. A primeira coisa é que eu queria pedir que você compartilhasse essa mensagem que você está assistindo. Quando você compartilha, quando você dá o seu like, não é à toa que todos os YouTubers pedem isso. Quando você compartilha, quanto mais compartilhamentos a mensagem tem, quanto mais likes, mais comentários ela tem, mais o YouTube considera a mensagem relevante. E ele então recomenda essa mensagem para outras pessoas.
Então essa é uma forma de nos ajudar. Você pode também se inscrever no canal e caso você queira apoiar o nosso ministério, caso você queira nos ajudar financeiramente, você pode se tornar membro. Tornar-se membro é contribuir com um valor bem pequenininho e você então tem acesso a um conteúdo exclusivo e você cria um vínculo conosco. Nós estamos fazendo cultos somente online. Então vocês que estão acompanhando esses cultos online, eu considero que são a nossa igreja. Eu considero vocês como a igreja Minuto com Deus. Então uma forma de nos ajudar com todas as despesas que temos para a manutenção desse ministério, né, nas redes sociais, é tornar-se membro. E na descrição desse vídeo também tem outras formas de contribuição. Uma conta, o Apoia-se. Amém? Mas se você não quiser contribuir, não tem problema. Contribua lá na sua igreja, ajude a sua igreja, ajude o projeto social aí da sua cidade, da sua comunidade. Mas a nossa maneira de contribuir é isso. Amém? Então, eu só queria deixar esse recado aqui antes de entrar na palavra de Deus que eu quero compartilhar com você. Muitas pessoas, sabe, elas experimentaram uma mudança na sua vida espiritual, na sua família, na sua casa, depois que conheceram a Jesus, depois que tiveram uma experiência com Deus. Só que, à medida em que os anos foram passando, elas foram se afastando. Hoje, através dessa palavra, Deus quer dizer a você, volte lá em Betel. Lembra quando eu te chamei? Lembra quando eu te salvei? Lembra quando eu me revelei a você como um Deus de aliança, um Deus de pacto? Lembra quando eu estive presente no dia da sua angústia? Betel é a casa de Deus. Betel é o lugar do encontro. É o lugar da conversão. Betel é o lugar do primeiro amor. É o lugar onde o nosso coração se abriu um dia para que Deus falasse conosco. Para muitos foi o lugar da aflição, da dor, do desespero. Deus não quer fazer com que você viva aquela tristeza, aquela dor novamente. A dor da traição, do abandono, da separação, do divórcio, a dor da morte de alguém, não é isso. Mas Deus quer lembrar a você que no dia da sua angústia, Ele foi até você. Ele fez com que você visse uma nova perspectiva. E Deus te dá sonhos no dia da adversidade. E hoje Deus quer dizer a você, volte para Betel, volte para o lugar do primeiro amor, volte para o lugar onde você se apaixonou, volte para o lugar onde nós nos tornamos íntimos, volte para o lugar da oração, volte para o quarto secreto. Às vezes Deus fala para a gente ir, para a gente avançar. Às vezes Deus fala assim para a gente voltar um pouco, para a gente retroceder. Não no sentido de diminuir a nossa intensidade, mas de dar alguns passos para trás. Tirar um pouquinho o pé do acelerador. Deus estava falando com Jacó, volta lá, em Betel. Lembra onde nós nos conhecemos? Lembra onde eu te dei sonhos? Lembra onde você começou a me servir? Muitas pessoas falam de Peniel, do Gênesis 32, verso 30, e chamou Jacó aquele lugar Peniel, pois disse, tenho visto Deus face a face e a minha vida foi salva. Só que o primeiro encontro de Jacó com Deus foi lá em Betel. E é lá que Deus queria que ele voltasse. No lugar da simplicidade. Ali não haviam luzes, não havia um grande louvor, não havia um grande avivamento. Era Jacó e Deus que estavam ali, naquele lugar que ele chamou Betel. Então,
Deus primeiro disse para ele assim: levanta-te. Levanta-te. No sentido de erguer-se. Eu não sei se quando Deus falou isso, Jacó estava sentado, deitado. O certo é que Deus, quando diz levanta-te, Ele está dizendo no sentido de tome posição, saia do comodismo, saia da zona de conforto. As pessoas ouvem mensagens todos os dias, todas as semanas, todo domingo uma palavra, né, vem do púlpito para você, seja aqui, através desse canal, seja em outros ministérios, na igreja. E qual é o problema? Por que as coisas não acontecem? Porque nós não temos uma atitude diante da palavra. Jacó sabia que, embora o seu chamado fosse individual, dependia de uma atitude dele, dependia de uma postura dele, mas ele deveria fazer de tudo para que a família fosse com ele. O que eu quero dizer aqui para você é que você não desista da sua família. A gente briga por tantas coisas nessa vida, a gente passa a vida às vezes focado em um projeto, em uma carreira profissional, numa formação acadêmica, em algo que nós consideramos importante. Isso não é errado. Mas quem dera se nós tivéssemos o mesmo foco, a mesma disposição, a mesma gana pela nossa família. Quem dera nós estivéssemos mergulhados num projeto de resgate da nossa casa, do nosso cônjuge, dos nossos filhos. Quem dera nós investíssemos pesado na vida das pessoas que nós amamos, como nós investimos em nós mesmos, nas nossas coisas, nos nossos interesses. Levanta-te, erga-se, tome posição. Recomece novamente. Quem sabe é essa palavra que Deus está dizendo, que está ministrando ao seu coração. Recomece novamente. Tente de novo. Tire os olhos das circunstâncias e coloque os olhos nos céus. Veja anjos subindo e descendo. Ah, pastor, mas eu vim de decepções, de fracassos, de confusão, de difamação. Levanta-te. Primeira coisa para você recomeçar é se levantar. E é isso que Deus disse para ele. Levanta-te. As pessoas podem ter te decepcionado, mas Jesus nunca te decepcionou e Ele nunca vai te decepcionar, sabe? Segunda coisa que Deus fala, sobe a Betel, volta para Betel, o lugar da aliança, o lugar onde Deus apareceu para você pela primeira vez, o lugar do chamado. Volte para o lugar onde o Senhor te concedeu um ministério. Por que você parou? Deus mandou você parar? Ou você ouviu vozes que você nem sabe identificar quais são, que mandou você parar? Volta lá em Betel e ouça a voz de Deus. Volte ao lugar onde o Senhor te chamou. Volte lá. Apocalipse diz assim, arrepende-te. Lembra-te de onde você caiu. Lembra onde você estava prostrado e onde o Senhor te ergueu. Volte a Betel. Suba a Betel. Para algumas pessoas, tem a ver com a igreja. Para algumas pessoas, o recomeço tem a ver com a igreja, tem a ver com a reconciliação, porque saiu magoada, saiu ofendida, se desligou de todo mundo. Mas para alguns é o recomeço com Deus, sabe? Tem coisas que nós não podemos abrir mão na nossa vida, irmãos, e uma delas é o nosso relacionamento com Deus. E Deus diz assim para ele, habita ali. Não bastava que Jacó voltasse a Betel, era preciso que ele permanecesse ali. Fala de consolidar o nosso relacionamento com Deus. Fala de nos firmarmos do Senhor, de uma forma como você nunca se firmou antes. Ah, eu vou voltar lá então. Mas não é só voltar, é ficar ali um tempo.
Talvez nós estamos precisando desligar um pouco, sabe, das redes sociais, de celular, de WhatsApp, de tanta informação e focarmos mais em Deus. Deus não quer somente meia hora do seu dia, não. Deus quer ministrar o seu coração. Deus quer estabelecer um novo tempo. Mas para isso nós precisamos nos consagrar mais, nos dedicarmos mais, nos esforçarmos mais. É como se Deus quisesse nos levar a outro nível. Só que isso vai exigir de nós também uma atitude. Habita ali. Deus quer estabelecer um relacionamento com você como não havia antes. Se antes era na base da superficialidade, Deus agora quer um tempo de intimidade. Tome uma atitude diferente. Tome uma posição diferente. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu da sua vida. E se você nunca entregou a sua vida a Ele, mas está ouvindo essa palavra, entregue-se de coração a Deus. Ele vai mudar a sua história e a história da sua família. Amém? Deixe aqui o seu pedido de oração, o seu testemunho, o seu comentário e continue nos acompanhando durante toda a semana. Todos os dias tem mensagem nova no nosso canal. Lançai fora os deuses estranhos, purifiquem-se e vistam vestes novas. Fala de santidade. A cidade de Betel antes era chamada de Luz. Luz fala de quê? Separação. Lembra quando Deus criou a luz e fez separação entre luz e as trevas? Deus fala aqui sobre santidade. Lance fora os deuses estranhos. Qual tem sido o Deus estranho a que você tem servido? Eu não estou falando de se prostrar diante de uma imagem, não é isso. Mas de trair Deus em troca de algo oferecido a Satanás. Talvez um pecado oculto, um pecado de estimação, talvez o próprio fato de você resistir ao controle de Deus na sua vida. Existem áreas do seu coração que não foram totalmente entregues a Deus? Hoje é tempo de você lançar fora os deuses estranhos, de você se purificar pelo sangue de Jesus e vestir vestes novas, vestes de santidade, porque Deus quer levar você de volta ali ao recomeço. O pecado nos afasta de Deus. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Deus está dizendo para você hoje para adotar uma postura de santidade, uma entrega. Nós não estamos imunes à tentação, irmãos. Nós vamos ser tentados todos os dias. Satanás, ele não tem medo, ele não considera o quanto de unção de Deus nós temos na nossa vida. Satanás tentou Davi, tentou Sansão, Satanás tentou o próprio Jesus, ele não vai tentar eu e você. Mas é importante nós estarmos alinhados com Deus, conscientes do propósito de Deus na nossa vida, para que nós possamos resistir às tentações. Então, lance fora os deuses estranhos, se purifique e se vista com novas vestes, vestes de santidade. Eu acho interessante que o nome de Jacó foi mudado, né? De Jacó para Israel. Mas mesmo assim, todas as vezes que Deus se referia, todas as vezes que Deus se apresentava lá no Velho Testamento, ele dizia: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus não fala: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Deus continua dizendo: eu sou o Deus de Jacó, mostrando que Deus, o nosso Deus, ele tem uma atitude de compaixão e de perdão para com o pecador. Eu estou falando isso porque tem pessoas que
podem estar ouvindo essa mensagem dizendo assim: pastor, eu estou tão atolado no pecado que eu não tenho condições de voltar lá em Betel. Deus ainda chama você de Jacó. Deus talvez vai ter que mudar o seu nome algumas vezes, não uma vez só. De chamar você de Israel algumas vezes na sua vida. A palavra do Senhor diz que 7 vezes cairá o justo, mas sempre que ele cair, o Senhor o sustentará. O Senhor o tomará pelas mãos. Algumas pessoas podem estar dizendo assim: quando o Senhor falou, ergue-te, levanta-te, eu não tenho forças para me erguer. Meu irmão, apenas coloque esse propósito no seu coração. Quem vai te levantar é Deus, quem vai te erguer é Deus. Porque eu sei que muitas pessoas não têm forças para se erguer, para se levantar. Deus tinha um propósito na vida de Jacó. Por isso Deus insistiu tanto com ele. Deus tem um propósito na sua vida. Por isso Ele não desiste de você. Amém? A palavra que eu tenho para você hoje é essa. Volte para Betel. Volte para o lugar do encontro. Volte para o lugar da intimidade. Volte para o lugar onde Deus te chamou, onde você recebeu o seu chamado. Volte para o lugar onde Deus confirmou o seu dom. Volte para o lugar onde o Senhor, ou melhor, para o lugar de onde o Senhor tirou você. Lembra onde você estava quando Ele te trouxe até aqui e faça as pazes com Ele e se reconcilie com Ele. No dia da sua angústia, no dia da sua tristeza, da sua adversidade, o Senhor te deu sonhos. O Senhor te fez sonhar, te fez enxergar possibilidades. Ele tem um propósito, não somente para a sua vida, mas para a sua família. Jacó tratou de envolver a família. Quer fazer algo diferente? Depois dessa mensagem, reúna a sua família e fala assim: olha, eu não sei quanto a vocês, mas a partir de hoje eu resolvi servir a Deus de forma séria. Eu resolvi andar em santidade, de uma maneira como eu nunca andei antes. Eu quero seguir a esse Deus maravilhoso. Ele me permitiu recomeçar e eu não vou desperdiçar essa chance. E eu quero muito que vocês venham comigo. Eu tenho um caminho de volta a fazer. E eu quero que vocês venham comigo. Dê essa notícia para sua família. Você vai ver o efeito tremendo, sobrenatural que vai acontecer na sua casa. Às vezes a gente precisa dar meio de louco dentro da nossa casa, irmãos, com as coisas de Deus, sabe? Não é louco assim, sem noção, sem controle, não. Mas tomar atitudes radicais em relação a algumas coisas. Jacó havia aberto legalidades para o diabo. Nós precisamos fechar todas as brechas que foram abertas na nossa vida, todas as portas de legalidade que foram abertas. Hoje é um momento de você orar a Deus, de você pedir perdão, de você se arrepender e dizer: Senhor, me dá uma nova chance. Me leva de volta lá em Betel, o lugar onde eu encontrei com o Senhor, o lugar onde o Senhor começou a transformar a minha vida. Me leva de volta à tua presença. Amém? Eu quero orar por você em nome de Jesus. Vamos falar com Deus diante dessa palavra. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que ela possa ser como uma espada de 2 gumes, que penetra a nossa alma e que ela possa ter um efeito positivo em todos aqueles que estiverem acompanhando esse culto. Nos leve de volta para Betel. Nos leve de volta ao lugar do nosso chamado. Nos leve de volta ao lugar do primeiro amor. E nós não queremos ir sozinhos, mas queremos que a nossa família vá conosco, ó Deus. Nos perdoe se nós permitimos que deuses estranhos fizessem parte da nossa vida.
Nos perdoe se durante essa trajetória nós nos afastamos do Senhor, nos afastamos do Teu propósito. Mas nós reconhecemos que somos falhos, somos pecadores, somos miseráveis e precisamos da Tua misericórdia. Olha para nós com olhos de compaixão e de perdão e nos dê o Teu favor. Queremos nos encontrar com o Senhor novamente, queremos voltar lá onde tudo começou. Obrigado porque no dia da nossa angústia, da nossa decepção, do nosso tormento, quando nós passamos por aquela tempestade, por aquele deserto, o Senhor teve misericórdia, estendeu as suas mãos e nos fez sonhar. Obrigado, Pai, porque naquele dia eu estava derrotado, eu estava desolado, eu estava sem nenhuma perspectiva, mas o Senhor olhou para mim com olhos de amor e me acolheu com os Teus braços de misericórdia. E por isso nós estamos aqui até hoje. Mas nós nos afastamos, porque somos carnais, porque a nossa tendência é o pecado. Mas diante dessa palavra, queremos voltar a Betel. Nos permita recomeçar. Nos permita recomeçar, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Eu vou orar encerrando aqui, em nome de Jesus. Mas não permita que essa palavra seja somente mais uma mensagem, mas que seja uma mensagem definitiva na sua vida. Um divisor de águas, para que você volte a andar junto com Deus, ou para que você comece a andar com Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, sobre a tua família, sobre a tua casa, estenda a sua face e te dê a paz. Deus abençoe você e sua vida, sua família, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, mais uma vez é com muita alegria, com muita satisfação, com muito júbilo que nós nos reunimos aqui de forma virtual, de forma online, para aprendermos juntos da palavra de Deus, para cultuarmos juntos a esse Deus maravilhoso que tem nos guardado, que tem nos sustentado, que tem feito com que nós sejamos vitoriosos em meio a essa crise. Talvez você possa estar dizendo assim: pastor, eu não tenho sido vitorioso, eu tenho experimentado perdas, eu tenho experimentado um tempo de escassez. Meu querido, muitas vezes Deus vai permitir que as tempestades, as adversidades, elas nos atinjam, mas se você está falando comigo nesse momento, se você está assistindo esse culto nesse momento, se você pôde fazer pelo menos uma refeição hoje, é porque você é vitorioso. Muitas pessoas têm vivido um tempo de escassez, de tribulação, mas se nós estamos aqui, se nós podemos nos reunir virtualmente aqui, é sinal de que nós estamos vivos, Deus cuidou de nós, é sinal de que nós temos um celular, nós temos um sinal de internet, seja de Wi-Fi, seja de dados. Então nós temos muito o que agradecer a Deus. E mais uma série de coisas que eu não falei aqui, mas que somadas representam o cuidado de Deus na sua vida. Amém? Esse é o Deus a quem nós servimos, um Deus que está acima de todas as coisas, que pode todas as coisas. Um Deus que quer cuidar de nós, que quer se revelar a nós, mesmo no meio das crises, mesmo em meio a essa pandemia, Ele continua sendo Deus. E no tempo certo Ele vai agir na sua vida. Amém? Eu quero pedir inicialmente que você
Compartilhe essa mensagem, né, com os seus contatos, que você deixe o seu like, que você deixe o seu comentário, pode ser o seu nome, de onde você está falando, o seu pedido de oração. Eu sei que muitas pessoas têm acompanhado o Ministério Minuto com Deus em vários lugares do mundo, em vários lugares do Brasil, e isso para mim é motivo de muita alegria. Então eu quero conhecer você e eu peço que você compartilhe, porque quando você compartilha, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Se você ainda não é inscrito, lembre-se de se inscrever no canal. Se você já é inscrito e gostaria de ajudar de alguma maneira, de expressar a sua gratidão por esse ministério, você pode se tornar membro e você estará nos apoiando, tá? Na descrição também tem uma conta jurídica, caso você queira nos ajudar. Amém? Hoje eu vou fazer um pouco diferente. Eu sempre tenho feito uma reflexão aqui em Provérbios, né? No capítulo referente ao dia em que nós estamos. Hoje é dia 15 de novembro, mas eu não vou fazer uma reflexão em Provérbios. Eu vou trazer uma reflexão extraída desse livro aqui, do Recomece a Viver. Ele tem uma mensagem para cada dia do ano. Então tem uma mensagem para hoje, para o dia 15 de novembro. E eu gostaria de compartilhar com você. O texto ao qual a mensagem se refere é Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí no final dessa passagem, no final do verso 3, diz assim: E tudo quanto fizer prosperará. Eu estou cortando uma parte aqui, mas eu quero ressaltar o final do versículo 3. E tudo quanto fizer prosperará. A pergunta que é base para esse texto é: o que influencia as suas escolhas? Ou quem influencia as suas escolhas? E eu escrevi junto com o Gabriel esse texto, né? Esse livro que você pode adquirir pelo site da UP Books, que diz assim, olha, é importante nós observarmos quem são as pessoas que exercem influência sobre as nossas escolhas e sobre o nosso comportamento. A palavra de Deus diz que as pessoas felizes, os bem-aventurados, como o salmista mencionou aqui, os bem-aventurados são aquelas que não se baseiam na opinião dos que não servem a Deus. Eu não posso basear as minhas escolhas, as minhas opiniões ou o meu comportamento na opinião de pessoas que não temem a Deus, que não servem a Deus, que não têm temor de Deus. Isso é óbvio, pois quem não serve a Deus, consequentemente, não observa princípios bíblicos para formular seus conceitos. Você pode ter amigos que você ama, que você respeita, mas se eles não conhecem ao Deus verdadeiro e não consideram que a Bíblia seja a palavra do Senhor revelada ao homem, a opinião deles não pode ser aquilo que determina as suas escolhas. Por mais que pareçam coerentes e sábias, a verdadeira sabedoria está na palavra de Deus. Amém? Você pode ter amigos muito bons, muito legais, muito próximos, que tenham a sua sabedoria, mas a verdadeira sabedoria, ela está contida na palavra de Deus. Aquele momento em que você tiver que considerar uma opinião importante sobre alguma escolha que você vai fazer, que vai impactar a sua vida, o seu futuro, o seu destino.
a principal referência que você precisa ter é a palavra de Deus. E aqueles que temem a Deus, aqueles que servem a Deus, é que precisam ser as pessoas que você vai considerar. Amém? Em nome de Jesus. A partir do momento em que você tiver prazer na lei do Senhor e tirar um tempo de qualidade para ler e refletir em tudo que Deus nos ensina, Deus vai encher você de sabedoria e tudo o que você fizer, você irá prosperar. Salmo 119 diz que o próprio Deus nos deu instruções para serem obedecidas fielmente e que quando as suas palavras estiverem contidas em nosso coração, nós não pecaremos contra ele. A palavra de Deus é comparada em Salmo 119 a uma lâmpada para os nossos pés e como luz que ilumina os nossos caminhos. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, fica aqui esse primeiro ensinamento, nesse momento de culto aqui que nós estamos fazendo, nesse momento, nesse tempo precioso de reflexão dentro da palavra. Se você quer fazer escolhas acertadas e ter uma vida próspera, não ande segundo o conselho dos ímpios, ou segundo o conselho daqueles que não temem a Deus, que não consideram Deus como o único Senhor e Salvador. Mas baseie sua conduta por princípios bíblicos e você será bem-sucedido em tudo o que você fizer. Mensagem extraída desse livro aqui, Recomece a Viver. Aqui tem uma mensagem para cada dia do ano. Se você ainda não adquiriu, é um excelente livro para você ter como livro de cabeceira e para você presentear também aqueles que você ama. Amém? A gente está aproximando aí do final do ano, né? E no final do ano a gente gosta de presentear, de dar presentes. Então é um excelente livro para que você possa abençoar alguém e ser também abençoado. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento, não é? Eu quero pedir que você feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos fazer juntos essa oração. Vamos orar uns pelos outros. Já tem pessoas colocando pedidos de oração aí nos comentários. Se você estiver acompanhando esse culto, leia os comentários, sabe? As pessoas que são membros do canal, né, que estão sempre presentes aqui no culto, eu sou grato a vocês. Me ajudem a responder essas pessoas. Tem pessoas muito sábias, com muito discernimento espiritual, que têm me ajudado, que têm ajudado a esse ministério, não só financeiramente, né? É uma contribuição de R$ 7,99, mas elas têm me ajudado não só financeiramente, mas a conduzir esse trabalho, esse culto e a responder essas pessoas que colocam pedidos de oração ou algum outro tipo de questionamento. Vamos orar. Pai, nós te damos graças pelo teu amor, pelo teu imenso amor, pela tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor abre os nossos olhos em relação às nossas escolhas, em relação a considerarmos as nossas escolhas baseadas na tua palavra, baseadas nos teus princípios. Porque dessa maneira nós seremos prósperos, nós seremos abençoados em tudo o que nós fizermos. Eu peço que o Senhor abençoe esse irmão, essa irmã, que tem passado por dias difíceis, que tem vivido um tempo de tribulação, um tempo de tempestade, de deserto, para que o Senhor vá e abençoe essa família. Supra as necessidades deles, Pai, físicas, emocionais e espirituais. Se tem havido conflitos nessa casa, se eles têm vivido um tempo de crise nos seus relacionamentos, que o Senhor venha e dê a eles sabedoria, paciência, amor e que prevaleça o perdão nesse relacionamento. Em nome de Jesus. Contempla agora esse casal que está brigado, que já tem dias que não estão falando um com o outro. E não permita, Senhor, que essa família seja destruída. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, por várias vezes durante esse ano, Deus me fez voltar aos evangelhos, Deus me fez ler novamente os evangelhos e eu recomendo que você faça isso também. É muito bom ler a Bíblia, é muito bom nos enchermos das promessas, nos enchermos da palavra de Deus. É muito bom ver no Antigo Testamento os grandes feitos e os grandes milagres que Deus operou no meio do seu povo. Os momentos em que Deus deu livramento, os momentos em que Deus agiu de uma forma poderosa quando ninguém esperava. A forma como que Deus exerceu a sua autoridade. Mas os evangelhos traduzem isso de uma forma mais compreensível para o nosso intelecto, para a nossa mente. E as coisas que Jesus fez, os milagres que Ele operou, nos permitem ter a convicção no nosso coração de que Jesus é Deus, de que nós podemos confiar nele, lembrando-se de que Ele está ao nosso lado, Ele é Deus conosco, Ele é Emmanuel, Deus conosco, Ele está em todo tempo conosco. E se você precisa de um milagre na sua vida, lembre-se de que Jesus está vivo. Ele foi pregado numa cruz para nos salvar, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, Ele está vivo. A Bíblia diz que Ele está à direita do Pai, de onde intercede por nós. Significa que quando Deus quer exercer a justiça, quando Deus se lembra de que o homem é pecador e que está condenado à morte, Jesus, diante de Deus, Ele se lembra de que o sacrifício por mim e por você já foi feito. E Ele não quer somente nos salvar, Ele quer nos dar uma vida digna aqui na terra. Deus tem contemplado a sua vida, Deus sabe dos seus problemas e nós não podemos subestimar o problema de alguém. Eu falo porque às vezes tem pessoas lutando contra uma enfermidade mortal, contra um câncer, pessoas procurando aí vagas nos leitos de UTIs por causa da Covid para ela ou para um familiar. E isso é um grande problema, isso é uma grande tempestade. Eu quero falar sobre tempestades hoje, sobre o poder que Jesus nos dá de caminharmos sobre as águas. Tem pessoas vivendo grandes tempestades, mas tem pessoas que estão passando por problemas que aparentemente são menores, mas que nós não podemos subestimar. Pessoas que estão vivendo um momento de desemprego. Olha, ele não sabe como vai sustentar a sua família. Ela não sabe como vai pagar o aluguel esse mês, que venceu no dia 5 e ela não teve ainda condições de pagar o boleto. E está prestes a ser despejada, ela não sabe como fazer isso. O pai de família que não tem o dinheiro para comprar o pão amanhã, o Toddy para o seu filho, a fruta que ele gosta, a banana que ele gosta. Eu não estou falando de kiwi, morango e damasco, não. De banana e laranja, sabe? Ah, pastor, mas são problemas pequenos. Não, não são pequenos, irmãos. Talvez aquilo que para você já foi superado, para alguns ainda é o ponto decisivo de batalha. Pecados dos quais você conseguiu assim, se afastar facilmente quando chegou até Cristo. Tem pessoas ainda lutando, sendo tentadas nesses aspectos. Mas eu quero dizer para você hoje, nesse culto, que o Senhor nos permite andar sobre as águas. Aleluia. Tem momentos em que Deus vai abrir as águas, irmãos, como Ele fez lá, quando Ele tirou o povo do Egito. Ele abriu as águas. Deus tem poder para paralisar as águas.
Deus tem poder para fazer com que as águas sejam abertas e você caminhe em terra seca. Mas tem momentos em que Deus não vai abrandar a tempestade. Deus vai permitir a tempestade. Mas Deus vai fazer com que você consiga caminhar sobre as águas, acima das ondas. Os problemas vão continuar. Os problemas não vão deixar de existir. Eles vão bater à sua porta todos os dias, mas Deus te dará força e capacidade para caminhar sobre as águas. É isso que Deus fez. É isso que Jesus nos mostrou no Evangelho, numa passagem que é mencionada em 3 dos Evangelhos. 3 evangelistas mencionaram essa passagem, onde Jesus caminha sobre as águas. E eu quero ler com você o texto de Mateus capítulo 14, onde Jesus não só caminha sobre as águas, mas faz com que Pedro, um de seus discípulos, caminhe também, mostrando para mim e para você que quando o poder de Deus se manifesta na nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida verdadeiramente a Cristo, é possível caminhar sobre as águas. Aleluia! Receba essa palavra aí, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Eu vou ler até o verso 33. Diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado enquanto despedia a multidão. Essa passagem aqui de Mateus, ela acontece logo depois daquela passagem onde Jesus multiplica pães e peixes. Lembra que Jesus alimentou uma multidão, onde um menino trouxe 5 pães e 2 peixes? Olha que milagre tremendo! Mas uma coisa é Jesus mostrar o poder de multiplicar pães e peixes. Imagina você chegando diante de Jesus e perguntando assim: mas qual o poder que você pode me mostrar para provar que você é Deus? Para provar que você é Deus Filho? Jesus fala assim: ó, tá vendo esse pão? Ó, pum, virou 2, tá vendo? Aí você diria assim: nossa, que legal, mas não sei, eu ainda tenho uma dúvida, sabe? Você está dizendo que é Deus, aí você faz um pão multiplicar, só isso. Não que não tenha sido um pequeno milagre, entenda o que eu quero dizer. Mas uma coisa é exercer poder sobre a matéria física, vamos dizer assim. Outra coisa é você exercer poder sobre a natureza. É você controlar os ventos, é você controlar as nuvens. Parece o filme do X-Men, né? Quando a tempestade faz aquele exerce o poder dela sobre o tempo, né? Sobre a chuva, sobre os raios. Então, Jesus, ele operou esse milagre, mostrando para os discípulos que ele era Deus. Ele não era somente alguém que multiplicava pão, que fazia duplicar peixes, mas ele era Deus. Verso 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Outra coisa que eu quero parar aqui. São coisas que nós aprendemos, irmãos, com a leitura da Bíblia. Por isso que eu digo que nós não podemos ler a Bíblia assim, de forma automática. Nós temos que ler, parar um pouquinho, refletir no que ela está nos dizendo. Depois que Jesus alimentou uma multidão, depois que ele despediu a multidão, Jesus teve atenção com a multidão, ele subiu ao monte para orar. Em vários momentos nos evangelhos, nós vemos Jesus se retirando para falar com o Pai, para estar um tempo a sós com Deus. Muitas pessoas dizem assim: eu queria fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Eu queria fazer coisas maiores, né? Porque ele falou que nós faríamos coisas maiores. E aí a pessoa está se referindo aos milagres, às curas, à sabedoria que ele tinha.
Mas talvez as coisas maiores que nós poderíamos fazer em relação ao que Jesus fez fosse também aprimorar esse relacionamento com o Pai. Passar mais tempo com Deus. Isso sim é ser parecido com Jesus. Não é querer ser usado como Ele, mas querer ter um relacionamento íntimo com o Pai, como Ele teve. Amém?